Graça e paz, irmãos, pensa aqui comigo nessa situação. Quando você e eu, quando nós cristãos estamos diante de um problema, de uma adversidade, seja caso de enfermidade, problema em nosso casamento, em nossa família, problemas na igreja, problemas pessoais, seja qual for a nossa adversidade, a nossa aflição, dores, tristezas, o que nós fazemos primeiramente? Provavelmente e tristemente, na maioria das vezes, nós tentamos resolver as coisas do nosso jeito, confiando nos métodos e não em Deus. Tentamos com a nossa esperteza, com a nossa inteligência, com amigos, com influências, e nos esquecemos de, primeiramente, orar a Deus, depender dele, suplicar a Ele pela sua graça, pelo seu agir na nossa vida. Ou seja, nós usamos a oração como último recurso, quando deveria ser o nosso primeiro recurso diante do Senhor. Olha só o que nos ensina J.C. Ryle sobre isso, tremendamente edificante, preste atenção. Os médicos devem ser consultados em caso de enfermidade. Os advogados devem ser ouvidos quando a propriedade ou o indivíduo precisam de defesa. A ajuda de amigos deve ser procurada. No entanto, a primeira coisa que devemos fazer é clamar ao Senhor Jesus Cristo, rogando-lhe ajuda. Ninguém será capaz de nos aliviar com tanta eficácia quanto Ele. Ninguém é tão compassivo e tão disposto a aliviar as nossas dificuldades. Quando Jacó se viu envolvido em grande dificuldade, primeiramente voltou-se para Deus e suplicou: livra-me das mãos de meu irmão Esaú. Gênesis 32, 11. Quando Ezequias sentiu-se pressionado, antes de mais nada, abriu diante do Senhor a carta enviada a Senaqueribe, e então rogou: agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos. 2 Reis 19, 19. Quando Lázaro adoeceu gravemente, suas irmãs imediatamente mandaram dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. João 11, 3. Devemos agir precisamente dessa maneira. Confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá. Salmo 55, 22. Lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade. 1 Pedro 5, 7. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Filipenses 4, 6. Não somente nos lembremos disso, mas também pratiquemos. Fecha aspas. Que tremendo. Ou seja, é o que a Bíblia nos ensina. Usemos os meios que Deus nos deu, mas confiemos em Deus. Vivemos num mundo cheio de consequências do pecado, dor, tristezas, perdas, infinidade de problemas que nós enfrentamos. E nós devemos levar a Deus os nossos medos, preocupações, ansiedades, dores, tristezas, angústias, porque Ele cuida de nós. Sim, nós devemos procurar médicos em casos de enfermidade. Deus usa os meios, mas a nossa confiança está em Deus. Advogados, dentistas, seja qual profissional for, Deus instituiu meios, mas a nossa confiança está em Deus. Uns confiam em carros, em cavalos, a Bíblia diz, nós confiamos em Deus. E Deus nos leva a depender dEle, mas também nos leva a procurar ajuda em amigos, em conselhos, na igreja, mas a nossa confiança está em Deus. Uma coisa não exclui a outra. E nós possamos ser ensinados, estimulados e obedientes com relação a isso. Entregar a Deus as nossas preocupações, confiar a Ele, orar em primeira coisa. Sim, Ele vai nos orientar no que fazer, mas a nossa confiança está nele. Que essa seja uma realidade na minha e na sua vida. Ter uma vida de oração em comunhão com Deus, que Ele cuida de nós. Que Deus nos leve a relacionar assim com Ele. Deus te abençoe e Deus também nos leve a praticar isso dia a dia. Deus te abençoe.